E aí, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia vai trabalhar com vocês a aula 5, que fala sobre o eu e o outro. Nós vamos falar sobre empatia também, como ajudar as pessoas, vamos falar um pouquinho sobre preconceito. E eu sou a tia Rita, da Escola Municipal Emmanuel Maria Teixeira Costa, do 2º ano. Como eu disse para vocês, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o eu e o outro. Nós vamos falar que a gente convive em diferentes lugares, a gente convive com as pessoas na escola, convive com as pessoas em casa, na rua, num clube, num mercado. Então nós temos vários tipos de convivências com as pessoas. E para que isso aconteça, a gente tem que manter um bom relacionamento com todos. Nós precisamos praticar a empatia. Vamos ver agora, a tia vai explicar para vocês o que é a empatia. A empatia é a capacidade de colocar-se no lugar um do outro e imaginar como você se sentiria se estivesse na mesma situação. Se assim podemos ser gentis e ajudar o outro no que eles precisarem. Agora, aqui embaixo, o que é ter empatia? Ter empatia também significa tratar com respeito as pessoas que agem e pensam de maneira diferente da gente, porque cada um tem um jeito de agir, pessoa tem uma maneira de pensar. Então, nós temos que respeitar isso nas pessoas, não podemos querer sermos iguais uns aos outros. Aqui está dizendo que a empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro e imaginar como você se sentiria se estivesse na mesma situação. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, como se a gente encontrar na rua uma pessoa que é cega. Aí, se essa pessoa que é cega, ela tem dificuldade para atravessar a rua, aí nós temos que ajudá-la, porque a empatia fala que a gente tem que ajudar uns aos outros. Aí, vamos supor que a gente se colocasse no lugar dessa pessoa que é cega, que precisa da ajuda de vocês, ou de alguém, ou de algum adulto para ajudar a atravessar a rua. Como a gente se sentiria, né? Como a gente se sentiria no lugar, por exemplo, de uma pessoa que tem a cor da pele escura e alguém não respeitasse essa pessoa, alguém praticasse o racismo com ela, que isso não pode acontecer na empatia. Então, empatia é isso, é a gente tentar ajudar os outros e se colocar no lugar dela para ver como a gente se sentiria. Agora, a tia vai dar um exemplo para vocês o que é uma empatia. Por exemplo, lá na escola, se vocês estão lá comendo o lanche de vocês, ou algum aluno está comendo um lanche diferente, sozinho, e que todo mundo para e fica olhando ele comer aquele lanche com muita vontade de comer o lanche igual dele, e ele não oferecer nem um pedacinho do lanche dele para os coleguinhas. Isso é certo ou errado? Tia, é errado. Por quê? Porque a gente tem que dividir. O que nós temos que dividir com os outros. Ou pelo menos usar uma palavrinha mágica, que é o sinal de boa educação, e oferecer o lanche para o coleguinha, para que ele não tenha vontade. Não é, crianças? Olha, agora a tia vai mostrar para vocês aqui uma história com imagens. É um pai explicando para a criança o que é empatia. Olha, o que vocês estão vendo aqui na primeira imagem? O menininho está lendo alguma coisa. Isso aqui é um animal, é um sapo, não é? Muito bem, então vamos ler aqui agora. Abandonar preconceitos, abrir a mente. Aí tá falando, o pai falando pro menininho, ou o menininho tá lendo essa história aqui, que ele não pode ter preconceito. Por exemplo, se ele vê uma pessoa na rua da cor escura, não pode ter preconceito, não pode praticar o racismo. Se ele vê uma pessoa que é deficiente física, também não pode fazer bullying com ela, ter preconceito.
Agora aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui? Ah, são crianças, né? Acho que elas estão conversando. Aí eles estão falando que eles têm que perceber na realidade do outro. Então, é como se eles, que a tia já falou para trás ali, eles se colocar na situação que o outro está vivendo. Por exemplo, eu dei o exemplo de uma pessoa que é cega. Vocês se colocarem no lugar dela. Como você se sentiria, né? Precisando da ajuda dos outros. A terceira imagem, aqui o menininho está lendo de novo alguma coisa aqui, ó. Aí ele está imaginando, ó, até se sentir, até ser capaz de sentir o que o outro está sentindo. É o que eu falei aqui agora. Se colocar lá no lugar da pessoa que é cega para ver o que ela sente, porque ela precisa da ajuda dos outros para poder atravessar a rua, para poder fazer qualquer coisa. E por fim, aqui é um pai falando para o filho o que significa empatia, que é ajudar um ao outro, né? Ser capaz de ajudar. Na maioria das vezes, criança, nós precisamos nos adaptar ao grupo de pessoas com quem a gente vive. E aos poucos nós vamos nos transformando e nos amadurecendo. Com os lugares também acontece isso. Acontece um processo semelhante a eles. Com o passar do tempo, eles vão se transformando. Eles modificam-se. Agora, eu vou apresentar para vocês aqui uma imagem. Isso aqui é a estação ferroviária de ferro lá daqui de Ubá, que fica lá na Praça Guido. Olha bem, essa imagem é de muito tempo atrás, quando ela é muito antiga. Agora aqui já é a imagem atual, é a estação ferroviária de Ubá. Essa aqui, a data é 1958. Agora aqui é a estação ferroviária de Ubá em 2020. Olha bem como está diferente. Estão vendo? Observa as duas imagens. Agora, vamos lá, observando a primeira imagem. Qual dessas duas imagens aqui, dessas duas fotos, vocês acham que é mais antiga? É a foto 1 ou a foto 2? Aqui é a foto 1. Então, aqui tem que escrever foto 1. Então, crianças, observando as fotos, qual a fotografia mais antiga? É a foto 1. Porque essa aqui foi tirada em 1958. Essa aqui foi tirada em 2020. Então, tá diferente. Então, a foto 1 é a fotografia mais antiga. Agora, que mudanças aconteceram com o passar do tempo nas construções nessa imagem aqui da estação ferroviária de Ubá? Ó, aqui, nessa foto aqui, vocês estão vendo o trem. Aqui não tem. Ele existe ainda, mas aqui não está aparecendo. Nessa foto aqui, vocês estão vendo muitas pessoas. Aqui tem pouca trânsito de pessoas. Olha bem, observa o prédio da foto agora de 2020 com o prédio de 1958. Bem diferente, né? Aqui tá colorido, tem árvores, aqui não tá aparecendo. Ó, aqui tá escrito bar, aqui diferente, tá diferente também. Enfim, muitas diferenças. Então essa foto aqui é muito antiga e essa aqui é tirada agora. Vou mostrar para vocês também uma outra imagem. Essa aqui é lá do Pantanal, ó. Olha bem. Ó, aqui o Pantanal foi antes das queimadas desse ano que aconteceu agora, em 2020. Olha bem, verdinho, a mata, perfeita, um ambiente lindo, né? Um ambiente limpo. Agora, olha essa imagem aqui do Pantanal que foi tirada agora em 2020, depois das queimadas. Olha como tá diferente. Aqui vocês estão vendo o verde, aqui vocês estão vendo cinza, o fogo, tudo queimado. Muito diferente, né, crianças?
E aí, crianças, a aula de hoje está terminando, então agora vocês vão assistir o videozinho que fala sobre a raposa e a cegonha. E até a próxima aula. Beijinhos, saudades, tá? Era uma vez uma raposa muito egoísta e safada que vivia em uma floresta distante. Como ela sempre tentava tirar vantagem de tudo, os animais não confiavam mais na raposa. E ninguém queria ser mais amigo dela. Depois de um tempo sem amigos, a raposa decidiu se mudar para uma caverna nas montanhas, perto da floresta. Um dia, em sua viagem para os países frios, uma cegonha apareceu. A raposa ficou muito feliz, pois finalmente poderia ter um amigo, e imediatamente foi falar com a cegonha. Bem-vinda, amiga cegonha. Vamos ser amigos? Claro, mas você é a raposa safada. Como eu vou acreditar em você? Pode confiar sim. Não tenho amigos por aqui. E acredito que possamos ser melhores amigos. Depois de algum tempo, cansada de comer sozinha, a raposa convidou a sua vizinha cegonha para jantar. Feliz com o convite, a cegonha foi alegre na casa da raposa. A sopa que a raposa tinha preparado parecia estar deliciosa. Depois de colocar à mesa, a raposa despejou a sopa em 2 grandes tigelas. A cegonha sentou à mesa e a raposa sentou bem na frente dela. Bom apetite! Espero que goste da sopa. A raposa estava se deliciando com a sopa. Mas a cegonha não conseguia tomar a sopa por causa do formato da tigela. A única coisa que ela conseguia comer era alguns grãos de arroz que seu bico conseguia pegar, enquanto que a raposa matava sua fome com aquela sopa deliciosa na tigela, que era própria para sua boca. Pensando que a raposa não se importava com ela, a cegonha ficou muito chateada e triste. Mas, como era visita, não quis ser antipática e permaneceu calada. Eu tenho que ir, meu amigo. Obrigada pelo jantar. Mas você ainda não terminou. Você não gostou? Deixa quieto. Eu tomo a sua sopa. E quando a cegonha estava indo embora, a raposa ainda se aproveitou e começou a tomar a sopa da tigela da cegonha. A cegonha, então, foi para sua casa, mas não conseguia dormir, porque ainda estava com o estômago roncando de fome e chateada com a raposa, sua vizinha. Nós somos animais bem diferentes. A raposa tem que entender isso e aceitar. Mas como? Depois de pensar um pouco, ela teve uma ideia. Ela decidiu que iria ensinar uma boa lição para a raposa. E na manhã seguinte, muito contente, convidou a vizinha para jantar na casa dela. A raposa, claro, ficou muito feliz com o convite e o aceitou. Muito obrigado, vizinha. Estou feliz com a sua amizade. Depois de preparar a comida, a cegonha separou uma tigela longa e fina para ela e outra para sua amiga raposa. A cegonha preparou o arroz e depois colocou a mesa para o jantar. Ela também colocou a água em uma garrafa bem longa e depois de pouco tempo, a raposa chegou. Estou faminto, minha amiga. Vamos começar a comer logo. Os amigos, então, sentaram à mesa para comer. Bom apetite, amigo. A raposa tentava comer naquela tigela fina e comprida, mas não conseguia. Nem tomar água ela podia. A cegonha, por outro lado, facilmente comia sua comida naquela tigela, com seu longo bico. Enquanto a raposa tentava com o garfo pegar um pouco de arroz, a cegonha terminou de comer toda a sua comida. E percebendo a dificuldade da raposa, perguntou: Querido amigo, você não está comendo. Você não gostou? Se eu pudesse comer, iria gostar. Mas tigela não é para raposas. Com seu longo bico, você consegue comer nela. Com a minha boca, é bem difícil. E ficou esperando ansiosamente a resposta. Meu grande amigo,
Você se lembra que eu saí com fome daquele último jantar na sua casa? Foi porque você usou tigelas que não eram compatíveis com o meu bico. Então eu não consegui comer. Foi quando finalmente a raposa percebeu seu erro e ficou realmente muito triste por ter dado tigelas grandes e largas para sua amiga cegonha. Eu te peço desculpas, amiga. Eu não percebi que você não conseguiria comer naquelas tigelas. Tudo bem, amiga raposa. Pelo menos agora você me entendeu. Temos que aprender a respeitar as nossas diferenças. Depois disso, a cegonha então trouxe um prato largo para que a raposa pudesse comer com facilidade e serviu a visita. Assim, a raposa pôde se deliciar com a comida. Quando era hora de ir embora, a raposa teve uma ideia. Ei, cegonha! Deixe-me levar uma tigela para sua casa. Então, quando vier comer, não terá problemas, pois usará a sua tigela. Seu apelido de raposa esperta tinha um motivo. Se você usar sua inteligência para coisas boas como essa, você e as pessoas ao seu redor ficarão muito mais felizes. A raposa e a cegonha começaram a rir alegremente. Meses se passaram. Antes de continuar a sua viagem para climas mais amenos, a cegonha foi se despedir da sua vizinha raposa. Sozinha novamente, ela decidiu voltar para a floresta, mas nunca se esqueceu da lição que aprendeu com a cegonha. Depois disso, nunca mais foi egoísta e virou amiga de todos os animais.